Olá meninas, tudo bem? Lembro de mim, sou a professora Luciana Punk e estou acompanhando vocês nessa jornada. Hoje, nesse momento, vou falar com vocês um pouquinho sobre capital político, porque, claro, o PSB está de olho em vocês, não só para essas eleições, mas para a sua carreira política, para que você esteja sempre preparada, né, para essa eleição, para a próxima eleição, para as próximas e para a sua carreira política. Então vamos falar um pouquinho sobre esse capital político, porque quanto mais forte é o teu capital político, quanto mais consolidada é a sua presença na sua comunidade, na sua região, melhor será a sua votação, melhor vai ser a sua atuação e mesmo que você não dispute cargos eletivos, mais influência você vai ter no seu meio. Então vamos repassar rapidinho a questão do que é política. Né, capital e política, né, porque juntam duas coisas. Quando essas duas palavras estão juntas, elas agregam um valor sobre a nossa imagem pública, sobre o que a gente representa, né, o capital, o valor, né, política. O que vai ser a política? A política está muito relacionada ao poder, à negociação. E relembrando, né, as origens mesmo da palavra, se a gente fala dos clássicos gregos, a política tinha algumas origens. Se a gente pensa Aristóteles, o Aristóteles falava da polis. O que era tal polis? Era pensar no bem comum, a cidade, a organização das cidades. Então a política naquele ponto de vista, né, inclusive do surgimento das democracias, das pessoas votarem, tomarem decisões, estava relacionada com se pensar no bem comum, na ética e numa busca de felicidade. Parece programa de TV, né? Em busca da felicidade. Pois é, mas a política começou por aí, para que as pessoas vivessem melhor. E foi ainda o Aristóteles quem colocava as mulheres numa categoria inferior, quer dizer, elas não tinham essa voz que a gente pensa, né, ideologicamente, uau, a democracia foi surgindo ali, tal, as mulheres eram todas iguais. Não era. Então Aristóteles, inclusive, ele tinha umas colocações, né, bem, vamos dizer, adequadas para a época, que hoje, milênios depois, já não deveriam ser compatíveis com a nossa época. Mas na época dele, ok, na antiguidade, se dizia então que as mulheres estavam no mesmo nível dos escravos. Então as mulheres não votavam, as mulheres não tinham voz, ok. Mas dentro, quer dizer, ok, mais ou menos ok, mas vamos pensar historicamente, né? Ao menos lá se pensava então que a população poderia dividir algumas decisões. Aí tem um outro conceito de política, que você com certeza já ouviu falar, né? Ah, tal pessoa é maquiavélica. E essa expressão é uma expressão bastante conhecida, porque é uma expressão relacionada com uma pessoa manipuladora, uma pessoa que faz jogos e uma pessoa que quer o poder, custe o que custar, certo? Então, vamos lá, palavras-chave do Maquiavel, né? Conseguir o poder, manter o poder e exercer o poder. Coisas que seguem até hoje, não é? Você conseguir o poder, exercer, né? Você não ser tirado do seu cargo público e você conseguir ter essas articulações, ter esse grupo, né, que vai te apoiar, né? Ele sempre falava que era melhor ser temido que ser amado e por aí vai. Mas a gente chega numa atualidade ainda com resquícios dessas ideias, né, muito antigas na prática política atual. Então eu fiz uma lista, eu procurei fazer alguns tópicos que eu gostaria de mostrar aqui para vocês. Então, olhem aqui cada um deles para a gente pensar como que são esses temas para a política atual. Lembrando um ponto que eu já comentei com vocês, que política não é apenas eleição. Vamos lá. Primeiro, gerenciamento do espaço coletivo, gestão. Estamos vivendo hoje um momento bastante caótico mundialmente em relação à saúde pública. A gente está numa pandemia, existe um vírus que, né, nos impede de fazer várias coisas. E para que as pessoas vivam, porque realmente está uma situação
de calamidade, né? Nós sabemos, nós vivemos, é necessário gerenciar o espaço público. Então, isso eu estou citando um exemplo agora, factual. Só que esse momento vai passar, né? Vamos pensar que vai passar, vai ter uma vacina, a ciência está aí, vamos, né, ser otimistas, vamos ter fé na ciência. Ok, nesse sentido, independentemente desse contexto trágico que estamos vivendo, o gerenciamento ele é fundamental sobre todos os serviços públicos, a organização e etc. Então a política ela tem que saber mediar isso e gerir isso, a política governamental. Porque, né, aquela história, agradar gregos e troianos, como fazer para gerenciar os interesses de todo mundo, né? Depois, a questão desse todo mundo é que a política ela é organizada, ou ela pertence, né, por organizações. Então, são organizações que estão ativas no processo político. O sistema executivo, legislativo, judiciário, os atores do jornalismo, né, os atores políticos, que são os grupos de pressão, os lobbies, os empresários. Nossa, até já dei uma adiantada aqui na questão do próximo tópico, né, que é composto por atores políticos e sociais. Então tem as organizações oficiais, o próprio sistema jurídico, né, que vai regulamentar algumas regras, né, o sistema judiciário, mas também os atores políticos e sociais compostos, então, por esses grupos de pressão e grupos de interesse. A política ela vai ter que encontrar uma forma de manejo, né, uma forma de negociação entre esses grupos e que muitas vezes são grupos conflitantes. Depois tem as regras. Política tem regras. É a regra da boa convivência? Ok. Mas tem a regra jurídica, o que pode e que não pode fazer em determinada eleição, o que pode e que não pode fazer no funcionalismo público, e o que pode e que não pode dentro dos partidos, e assim vai. A mediação dos interesses públicos, então, como eu acabei de falar, ela é uma das funções, então, da política, por isso que nós trabalhamos com uma democracia representativa, elegemos pessoas que representem nossos interesses para fazer essa mediação. Tem a ver também, então, com a conquista e manutenção do poder, como falei antes. Essa conquista e manutenção pode ser nas eleições, mas pode ser, inclusive, dentro do próprio partido, ou dentro de um sindicato, dentro de um órgão público, em cargos indicados, ou então em cargos eletivos. Então, estar em locais que se tomam decisões e ficar ali. E a disputa de visibilidades e elites. Vejam, quando falo de conquista e manutenção do poder, observem que elas estão muitas vezes relacionadas com grupos hegemônicos e contra-hegemônicos, quer dizer, grupos dominantes e grupos não dominantes. E esses grupos dominantes, essas elites políticas, são compostas muitas vezes pelos mesmos grupos. Aqui entram nós, mulheres. Via de regra, nós não formamos parte desses grupos dominantes. Aqui é um ponto bastante importante para que você invista no seu capital político, para que você seja reconhecida. Já vou falar sobre legitimidade. Para que você seja respeitada como um agente assim, de poder, com conteúdo e que sabe fazer essa articulação. Porque as elites, elas continuam sendo eleitas e reeleitas e assim vai, ou os seus grupos preferidos, não é? E a disputa de visibilidades, aqui é um ponto fundamental em relação ao capital político. Como é que a gente vai poder ter uma candidatura mais viável? A tua candidatura ela vai ser mais viável para qualquer cargo público quando o teu capital político ele é visível. Não adianta assim fazer um super mega ultra trabalho e não ter visibilidade. Você precisa ser visível se você pleiteia ser eleita para qualquer cargo público. Então existe a disputa de visibilidades. Tendo a disputa de visibilidades, entra o papel da imprensa, né, o papel dos grupos midiáticos
e das redes sociais digitais e assim vai. E a gente vai ter um módulo para falar exatamente sobre isso. Seguindo adiante, então, vamos falar bem do teu caso agora, para as eleições municipais e pensando também no teu futuro. Lembre, você enquanto uma mulher política, se está começando agora ou se você já tem experiência na política, vale o mesmo conselho. É um trabalho constante. Política é um trabalho constante. Capital político se conquista. E dentro daqueles termos que eu falei antes, né? De disputar visibilidades, de você se manifestar, dar opiniões, né? E você mostrar a que veio, qual que é o seu diferencial. Então vamos observar nas eleições agora, que a gente tem essa vantagem de conhecer as pessoas. Porque às vezes quando a eleição é estadual ou nacional, a gente não tem contato tão direto com o público. E agora, numa municipal, em especial nos municípios menores, a gente tem essa vantagem, que as pessoas se conhecem, às vezes se conhecem pessoalmente, inclusive. Ou é amigo do amigo, e assim vai. E isso daí vai gerar um capital político, porque as pessoas já te conhecem, aquela história, né? Já conhecem de outros carnavais. Então, agora hoje eu tô inspirada agora em relação ao cinema, que eu lembrei do filme, eu sei que vocês fizeram no verão passado. Isso pode ser positivo ou negativo. E você, enquanto candidato a uma figura pública, você vai reforçar o que você já fez de positivo. Errar, todo mundo erra. Esse é outro ponto. De repente você pensa, mas eu já tomei um porre um dia, não sei o quê, fiz alguma coisa que não foi legal, virou fofoca na cidade. Faz parte, tá? Todo mundo pode cometer algum erro em algum momento da vida, não tem problema. A questão é você dar visibilidade ao que é positivo, ao que você já contribuiu para esse município. Isso é o que a gente vai conversar no tópico sobre campanhas eleitorais e sobre marketing digital, ok? Retomando então, capital político, portanto, é o que você faz da sua vida pública, é o que você faz para a sua comunidade e que te torna legítima para falar sobre determinados temas. Educação, meio ambiente, transporte público, né, mobilidade urbana, o que seja. Então é o que te dá legitimação, legitimidade, é o que te faz uma referência, uma pessoa respeitada, uma pessoa que respeita os outros. Um outro ponto que já a gente vai ver no outro tópico é identidade. Tem uma frase aqui que eu separei, que é a articulação da diferença e da igualdade. O que você é igual às outras candidatas, às outras mulheres políticas, e o que você é diferente. Então, qual que é o teu diferencial? Por que votar em você? Por que seguir a tua carreira, te escolher como representante e não outra? Pense nesse ponto. A gente vai fazer um exercíciozinho naquele módulo. Se você quiser já daqui a pouquinho pular para lá, pula para lá, mas não, né? Não deixe de se capacitar para tudo. Esse é um dos pontos. Qual que é o teu diferencial? Porque esse teu diferencial, ele vai compor o teu capital político. O capital político, então, é o que você faz para a comunidade, na tua vida pública, na tua carreira, na tua família, as tuas contribuições. É o que você faz continuamente e o que torna público disso tudo. Porque às vezes a gente faz, mas não conta. E por isso que há críticas sobre fazer caridade e tirar foto não é caridade. Lembram? E realmente não é, porque é um outro conceito. Então quer dizer, você está fazendo trabalho voluntário, é diferente. A gente tem que separar um pouquinho ali os conceitos. Então veja o que você está visibilizando sobre a sua contribuição social. E isso é algo contínuo, ele não vai terminar agora, ele continua depois da eleição. E ele deve ser para a sua carreira enquanto figura pública, enquanto uma agente política, tá? Por último, alguns tópicos aqui. O que é ser mulher? Meninas, a gente tem a faca, o queijo na mão e até mais um temperinho aí junto pra gente passar bem. O próprio fato da gente ser mulher é um capital político, né? Se as elites,
a maioria, né, das pessoas que compõem as elites são homens com as mesmas características e etc., nós somos diferentes, isso já é um capital. A forma de agir sem estereotipar, né, pode ser um diferencial. A forma de observar a sociedade, um diferencial. Trabalhar de uma maneira objetiva e sem muito, vamos ver, vamos pensar, pode ser, não sei o quê, que é o típico da política masculina, também é um diferencial. Olha aqui, redes, cooperação, agilidade, são 3 tópicos que eu destaco, porque o uso de redes de cooperação é muito comum entre mulheres, mas muito comum. Vá conversando entre as tuas amigas e entre pessoas que você conhece, o quanto se trabalha em redes, como sempre alguém conhece alguém e vai ajudando aqui, vai ajudando lá, alguém dá uma força e assim vai. Isso é uma forma diferente de fazer política. E daí você pode dizer, mas assim não vai funcionar. Cara, não, vamos tirar esse pessimismo, pode funcionar sim. A gente está querendo fazer coisas distintas, né? Mas voltando, essas redes são as redes que vão te dar força agora na tua eleição, tá? E são redes que podem, inclusive, te fortalecer e te dar um diferencial em relação ao que é essa masculinização da política. Ou uma mulher que é considerada, não, essa não é mulher, ela age muito masculina. Esse tipo de estereótipo ele é um impeditivo, não existe um perfil, né? Uma mulher, o que é masculino, o que é o feminino. A gente vai falar sobre isso também. Mas o importante é que você pensar que o teu trabalho, ser quem você é, a sua contribuição, ela deve ser publicizada. Ela é constante. Ela é um diferencial, certo? E esses estereótipos que às vezes a sociedade usa contra a gente, podem ser estereótipos que funcionam também a favor, justamente porque é diferente do que já existe. Tá? Vamos analisar isso daí com calma. É importante, caso a caso, para que você se identifique como que o teu capital político está sendo adotado, está sendo visibilizado e aplicado na tua campanha eleitoral e principalmente na tua carreira como uma figura pública. Certo, meninas? Então, já nos vemos em mais uma aulinha.